No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 15, a partir do versículo de número 21, foi me dada a missão de começar essa campanha, né? Então nós vamos começar com os dois pés, né? Com o pé direito ou pé esquerdo, não, com os dois pés, em nome de Jesus, amém? De corpo e alma e coração, vamos nos entregar para buscar ao Senhor e compreender as suas palavras, que é dessa forma que Deus fala conosco, amém? Mateus capítulo número 15, a partir do versículo de número 21, diz assim: partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Amém? Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Estamos iniciando essa proposta, irmão, esse projeto da família no altar de Deus, porque nós sabemos que em outro lugar melhor a sua família não pode estar. Amém? O altar de Deus é um lugar de sacrifício. O altar de Deus é onde flui as bênçãos do Senhor. O altar de Deus é onde Deus se manifesta. E é onde as famílias precisam estar, aleluia, inseridas. Família, meu irmão, é a célula mate de toda a sociedade. Se você pegar dois homens e soltar numa ilha, 50 anos depois você vai encontrar só o esqueleto deles. Se você soltar duas mulheres lá, você vai encontrar só o esqueleto delas. Mas se você soltar um homem e uma mulher numa ilha, depois de 50 anos você já encontra uma civilização naquele lugar. Amém? Porque Deus uniu o homem e a mulher, aleluia, e deu o dom da vida para eles. Então, a célula mate de toda a sociedade é a família. E sabendo o diabo disso, ele quer destruir aquilo que Deus fez. Se Deus olha para a família e tem prazer num casamento segundo a Bíblia, homem e mulher, Deus tem prazer nisso. O diabo já não tem prazer, ele tem raiva, ele tem ira, ele quer destruir. E é por isso que nós temos que nos atentar para esse mundo espiritual e precisamos buscar ao Senhor, não só para você, mas para toda a sua família. E quando nós apresentamos diante do altar as nossas vidas, a nossa família, em oração, em intercessão, porque muitas das vezes você está aqui hoje, às vezes, mas a sua esposa não está, às vezes teu pai não está, teu irmão não está, mas você está. E você pode apresentar eles diante do altar, através da sua fé. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21, fala dessa mulher cananeia. E está escrito assim na Bíblia para mostrar bem claro para mim e para você que ela era uma estrangeira. Ela não era de Israel.
Ela não era uma judia, ela era cananeia e uma estrangeira. E quando nós falamos de povos estrangeiros, quando nós falamos de povos fora de Israel, nós temos a consciência que eram povos que tinham outras religiões. Povos que rodeavam, povos que viviam ali em torno de Israel, eram povos pagões, que adoravam outros deuses, né? Deuses com letra minúscula, porque nenhum desses deuses tem poder, nenhum deles. Então Jesus, sabendo que Israel estava fechando as portas para ele, porque a palavra do Senhor é bem clara: eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Então Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para Israel, mas Israel fechou as portas. Israel não aceitava o testemunho de Jesus. Os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus e os escribas, trabalhavam na mente das pessoas para tratar Jesus como um enganador. Como um enganador. Então muitas pessoas ali, eles gostavam de ouvir Jesus, eles gostavam de comer o pão e o peixe multiplicado por Jesus, eles gostavam de levar pessoas para Jesus curar, mas não acreditavam nele. Então Jesus, vendo que esta palavra estava se cumprindo, Jesus então vai alcançar os gentios. Jesus é a primeira vez aqui nos evangelhos que Jesus vai atravessar uma fronteira. Jesus, ele vai na fronteira norte de Israel e ele atravessa a fronteira. Para que os irmãos tenham uma noção exata, hoje ele sai de Israel e entra em Gaza. Os cananeus, ele entra em Gaza. E os cananeus ali naquela época eram inimigos de Israel. Olha que interessante. Inimigos do povo de Deus. Eles não se falavam, eram hostis um com os outros. A fronteira era vigiada. Amém? Apesar que o Império Romano tomava conta de todo aquele lugar, mas os povos não se comunicavam. Os povos não se comunicavam. Então Jesus atravessa a fronteira. Ele vai para as bandas de Tiro e Sidom, que é a Gaza hoje. E por que Jesus vai para lá? Porque Jesus tem um propósito de ajudar uma vida naquele lugar, de salvar uma vida naquele lugar. Jesus não vai em lugar nenhum se não houver um propósito. Quem está entendendo, diga amém. E o propósito dele aqui nessa noite é sua vida. O propósito dele aqui nesta noite é a sua família. É por isso que ele já está aqui. Pode ver que nos momentos do louvor, você viu o movimento de Deus nesse lugar. Então Jesus não vai em nenhum lugar sem propósito. E outra coisa que você tem que entender: por onde Jesus passa, nunca mais aquele local vai ser comum. Nunca mais. Jesus tem passado por aqui. Esse local não é um local comum. Local comum está lá fora. Aqui não. Aqui é o lugar onde Deus passa. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta. Aqui é o lugar onde Deus fala. Porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Aleluia. Então Jesus, ele vai sair dos territórios de Israel. Entra numa terra hostil. Entenda, ali, meu irmão, para Jesus ser preso, ali para predejar Jesus, ou até mesmo atentar contra a vida dele, era fácil. Mas Jesus tem uma missão em suas mãos. E há um versículo na Bíblia que diz que ordenando Deus, quem? Se Deus ordenar na tua vida hoje, ninguém pode impedir. Guarda isso no teu coração. Se Deus hoje, aleluia, ordenar pela sua família, ninguém vai poder impedir. Ninguém.
Então Jesus entra, e quando Jesus entra naquele território, o que mais me chama a atenção é que esta mulher parece que já está preparada para a chegada dele. Eu consigo entender isso porque naquela época não tinha carro de som para fazer propaganda. Não tinha internet para poder mandar um zap e falar, ó, tá chegando fulano de tal aí, vai ter tal campanha em tal lugar, Jesus vai estar presente ali em Gaza. Não tinha, mas uma coisa tinha, o boca a boca. Quem está entendendo, diga amém. As multidões falavam de Jesus nos quatro cantos de Israel. Chegou até essa mulher, aleluia, ali em Cananéia. Chegou até ela, que Jesus ia estar na cidade dela. Você imagina, essa mulher, pode ver que ela não tem nome. Ela não tem nome aqui na Bíblia. Está escrito mulher. Por quê? Porque você pode se colocar no lugar dela. Pode ser você. Hoje, um milagre na sua vida. Amém? Pode ser hoje você. Por isso que não tem nome aqui. Aleluia. Então diz a palavra do Senhor que certa mulher cananeia, e aqui fala bem claro, Mateus escreveu deixando bem claro, era uma estrangeira cananeia daquela região, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entendam, o termo filho de Davi só os judeus podiam usar. E só os judeus podiam usar em uma circunstância só. Qual? Quando eles identificassem o Messias. Quem é o Messias? O Filho de Deus, o enviado do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Jesus andava com multidões, ninguém gritou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nem os seus discípulos chamaram Jesus de filho de Davi. Mas uma mulher estrangeira, quando Jesus cruza ali a sua fronteira, entra na sua cidade, aquela mulher estrangeira de outra religião, adorando outros deuses, bate o olho em Jesus e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que isso significa? Que aquela mulher enxergou o que muitos não enxergaram. E esse é o desafio para nós, meu irmão, nesses tempos de hoje. Nós temos que enxergar hoje o que muitos não estão enxergando. Porque muitos estão vivendo somente por aquilo que olham, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E é por isso que nós não cansamos de buscar o altar de Deus na nossa vida. É por isso que nós não nos cansamos de estar aqui apresentando as nossas famílias. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é poderoso para guardar, para proteger, para livrar de todo o mal que tem nesse mundo. Então aquela mulher, ela disse esse termo. Quando ela falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, você imagine como os discípulos ficaram. Você imagine Jesus. Pô, ela me reconheceu. Ela me chamou, ela me reconheceu como filho de Deus. Irmãos, era tudo que Jesus queria. Mas entenda o que vai acontecer no decorrer da história. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Entenda o que eu quero te dizer. Aquela mulher tinha um problema dentro da tua casa, tinha um problema na sua família, e ela já havia ido em muitos lugares e nada resolveu o seu problema. Ela foi aos seus deuses, ela clamou a sua religião, ela fez de tudo para ajudar a sua filha, mas ela não conseguiu. Foi então que falaram dela, de Jesus Cristo de Nazaré. Falaram para ela do filho de Davi, do Messias, o Filho de Deus. E aquela mulher não perdeu oportunidade. Tem uma outra versão de Bíblia que eu já li, eu não sei se é a Ferreira de Almeida, quem tiver aí, dá um gesto aí,
que diz aquela mulher cananeia que saiu daquelas cercanízias. Tem aí? Cercanízias? Leia para nós aí. Tá vendo? Cercanízia. Sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Isso aqui, essa versão, eu gosto muito dessa versão. Cercanícias significa tudo que cercava aquela vida. Religião, medo, tudo que cercava aquela vida de uma maneira negativa. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos romper barreiras. Há momentos na nossa vida que precisamos tomar decisões. Há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar posição. Sabe por quê? Porque não estamos lutando só por nós mesmos, estamos lutando também pelas nossas famílias. E aquela mulher, ela toma a decisão, ela rompe a cercanízia da vida dela. Ela deixa para trás a sua religião, ela deixa para trás aquilo que ela crê, ela deixa para trás aquilo que ela costuma fazer, para se apresentar diante do Deus vivo. Amém? Ninguém vai poder servir ao Senhor, ninguém vai poder estar na presença de Deus com o coração em outro lugar. Ninguém. Porque você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Ninguém pode receber as bênçãos de Deus primeiro, sem antes conhecer o Senhor que abençoa. É regra. Então aquela mulher, o que ela faz? Ela deixa o preconceito de lado. Ela deixa a sua religião de lado. Ela deixa os seus deuses de lado. Ela deixa a própria vida de lado, para poder se encontrar com o Senhor Jesus. Quem está entendendo aqui nessa noite, diga amém. Às vezes você saiu correndo do serviço hoje, veio para cá. Às vezes você poderia estar em outro lugar, te convidaram para outra coisa, mas você deixou tudo para estar hoje na presença de Deus. Então se prepara, porque é nesta campanha que Deus vai mudar a tua vida. É nesta campanha que Deus vai alcançar o teu lar, que Deus vai alcançar a tua família, que Deus vai fazer uma obra linda no meio da sua casa. Aleluia. Então essa mulher diz: aleluia, tem misericórdia de mim. Meu irmão, quando alguém pede misericórdia, entenda o que eu quero te dizer. Quando alguém chega e fala, tem misericórdia de mim, é porque já se esgotou todas as suas forças. É porque já tentou de tudo e nada deu certo. A pessoa lavou, a pessoa não tem mais jeito. Então ela diz, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, sabe por que é luta vir na igreja? Sabe por que é luta você estar aqui nessa noite? Porque o ambiente lá fora é o diabo que controla. Mas aqui dentro é o próprio Deus que controla. E o diabo não quer que você fique num ambiente controlado por Deus. Ele quer que você fique num ambiente controlado por Ele. Então por isso que as pessoas enfrentam luta para vir na igreja. Aleluia. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aquela mulher, Jesus não responde palavra para ela. Jesus continua andando. Jesus continua entrando na cidade. Jesus não responde. Não é que Jesus ignora essa mulher. Não, Jesus não está ignorando essa mulher. Jesus está olhando até aonde ela pode ir com a sua fé. Entenda, a resposta não chegou ainda. Deus não tocou na família ainda. Aquilo que você pediu não aconteceu. Meu irmão, aguenta firme. Aguenta firme. Deus está te testando. Deus está te provando. Deus quer ver a sua resiliência na fé para fazer acontecer na sua vida. Aleluia. Agora, olha o posicionamento dos discípulos. Ô mestre, espere essa mulher aí, pelo amor de Deus. Manda essa mulher embora. Ela está gritando. Daqui a pouco a cidade inteira vai saber que nós estamos aqui. Por quê? Porque os discípulos eram judeus.
Pastor, Jesus não era judeu? Não, ele veio para os judeus. Mas ele era judeu? Não. Jesus não tem nacionalidade humana, porque ele veio do reino de Deus. A nacionalidade de Jesus é o céu. Todos os povos são bem-vindos para ele, se crê no nome dele. Quem está entendendo, diga amém. Mas os discípulos não. Eles eram da terra, humanos, falhos e pecadores, assim como você e eu. E eles, pelo preconceito, disseram para Jesus: espere essa mulher, ela está gritando, daqui a pouco a cidade inteira está aqui, nós vamos morrer aqui. Nós vamos ser apedrejados aqui, Jesus. Manda essa mulher embora, despede ela. Mal sabia os discípulos que logo depois, em alguns instantes, um grande milagre ia acontecer. É isso que eu quero que você entenda. Os discípulos não estavam enxergando o que Jesus enxergava. Irmão, quando nós andamos, aleluia, no rumo desse mundo, nós só vamos enxergar o que todo mundo lá fora está enxergando. Mas quando você olha para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, você vai ver aquilo que Jesus está fazendo realmente na tua vida. Realmente. Então os discípulos aqui, não é que eles não queriam a presença da mulher, não. É que eles estavam com medo mesmo. Eles estavam com medo, sendo mortos ali. Mas aí Jesus, ele vai mais profundo. E eu gosto disso. Porque hoje, irmão, é um tal de gente que está dentro da igreja, e é um tal de gente que qualquer coisinha já desanima. Qualquer coisinha já mete o pé na barraca, já larga a mão de tudo, já não vai na igreja, já volta pro mundão, tá, não é? Tá cheio de gente assim. Esses dias eu encontrei com o irmão, com a Bíblia do braço, dando glória a Deus. Outro dia eu encontrei com ele andando na rua, fumando cigarro. Falei, que isso, irmão? Lá esse negócio de igreja, cansei. Misericórdia. Essa mulher não. Ela estava definitivamente, aleluia, convertida em seu coração. O que nós chamamos de conversão genuína. Porque quem se converte genuinamente nunca volta atrás com a sua palavra. Amém, Jesus? Nunca mais abandona Cristo. Nunca mais. Então, olha o que Jesus vai dizer. Respondeu ele quem? Jesus. Eu não fui enviado senão ovelhas perdidas de Israel. Opa! Entenda uma coisa aqui que Jesus está fazendo. Jesus é a maior mente que já houve sobre a face da terra. É a maior mente. Jesus, antes de abençoar essa mulher, estava livrando ela dos seus temores, dos seus medos e principalmente preconceitos. Amém, Jesus? Porque quando nós chegamos, a palavra do Senhor diz assim: vem a mim como tu estás. A palavra de Deus não diz: vem a mim como tu estás e permaneça como estás. Não. Porque vai haver uma transformação na tua vida. Amém? E essa mulher precisava passar por essa transformação. Então, quando Jesus diz esse termo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que Jesus estava falando para ela? Você é uma estrangeira, mulher. Por que você crê em mim? Por que você está vindo até a mim? Se você é uma estrangeira e adora outros deuses, se você adora Baal, Astorate, por que você está vindo a mim? Porque eu sou Deus dos judeus. Mas olha o que aquela mulher vai responder. Olha só. Olha só o que ele vai dizer. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Irmão, Jesus fala para ela assim: ó, eu não vim para você, eu vim para os judeus. Você crê em outros deuses? Você não crê em mim? Por que eu tenho que te ajudar? Sabe o que aquela mulher fez? Humildade. Ela se humilhou. Quem está entendendo, diga amém. Quem se ajoelha diante de Deus, preste atenção nisso.
Quem se ajoelha diante de Deus não vai se prostrar diante de adversidade. Amém? Quem se ajoelha diante de Deus não se prostra diante de dificuldade, adversidade, problema, dificuldade. Por quê? Porque o seu Deus vai te sustentar de pé. O seu Deus vai te sustentar de pé. Então essa mulher, ela se ajoelhou, prostrou e disse: ajuda-me. Jesus viu que ela estava disposta. Jesus viu que dentro do coração dela já estava havendo renúncias. Porque esse negócio, irmão, de servir, querer servir a Deus, ainda praticando coisas do mundo, é uma vida sem renúncia. É o que muitos estão pregando aí fora. E isso não traz libertação para a vida de ninguém. Para você ser liberto totalmente, você tem que abandonar as coisas ruins. Amém? Para que Deus alcance a sua família, a sua vida, você precisa estar no altar de Deus. Então aquela mulher, ela renunciou no seu coração. Ela se humilhou diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela tinha em seu coração que Jesus era a oportunidade que ela precisava para mudar a história da família dela. Amém? Ela tinha essa fé. E aí diz, aleluia, ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí o negócio ficou mais sério, irmão. Agora Jesus não só falou palavras para ela, para ver se ela realmente estava disposta, como agora Jesus põe o dedo na ferida. Põe o dedo na ferida. Por quê, irmão? Porque ninguém pode servir a Deus sem amor. E Jesus falou em amar até os nossos inimigos. Quem está entendendo, diga amém. Como que você quer que Deus cure a sua filha se você não perdoa as pessoas? Como que você quer que o milagre aconteça dentro da tua casa se você não perdoa os judeus? Porque o termo cachorrinho era o termo que os judeus usavam contra os cananeus. Porque uma mulher ou um homem cananeu, em Israel, ele seria escravo. Não podia ser mais do que isso, um escravo. E um escravo para o judeu é como se fosse um cachorro. Então, Jesus mete a mão na ferida. Vamos ver se ela está disposta a perdoar agora, para que eu possa fazer um milagre na vida dela. Amém? A coisa mais importante para muitas pessoas é alcançar a sua bênção. Mas para alcançar a bênção, você precisa tomar algumas decisões na sua vida. E são decisões importantes. Como renunciar, perdoar e estar disposto a pagar o preço por Jesus. Então essa mulher, ela vai dizer para Jesus, disse-lhe ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa de seus donos. Sabe o que aquela mulher fez? Eu sou mesmo isso que o Senhor falou. Eu sei que a mesa é dos judeus, eu sei que o pão é para os judeus, eu sei que o Senhor veio para os judeus, mas uma coisa eu quero te dizer, eu não quero o pão do filho, uma migalha, o que cair da mesa. Senhor, o que o Senhor fizer por mim, eu aceito, eu quero, eu vou viver isso para mim é muito, porque eu creio no Senhor. Amém? Tem muita gente, meu irmão, querendo atropelar outra pessoa. Tem muita gente, se não for o que eu quero lá, não adianta querer que eu faça aqui. Essa mulher se humilhou. Eu sou isso mesmo que o Senhor falou. E eu não quero pão, não. Me dá migalha. Me dá migalha. Jesus não é Deus de dar migalha para ninguém. Ela sabia disso. Mas ela falou isso para Jesus, para ela ver que ela estava determinada.
pronta, apta para ser uma filha de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Enquanto houver preconceito, enquanto não houver perdão, enquanto não houver amor, enquanto não houver renúncia, não há milagre na tua vida. É por isso que daqui a pouco nós vamos orar. É por isso que daqui a pouco você vai vir aqui na frente com a sua família de mão dada e nós vamos clamar a Deus. Sabe por quê? Para que a misericórdia de Deus te alcance nessa noite. E aqui, diante do altar, você vai poder abrir tua boca, pedir perdão, fazer conserto, abrir o teu coração, para que Deus então faça a mesma obra que fez na vida dessa mulher, faça também na sua vida. Quando essa mulher disse isso, eu fico imaginando os discípulos. Agora ela vai embora. Agora ela vai. Jesus falou. Aí, mestre, isso mesmo. A mulher vai lá e se humilha. Possível. Essa mulher está querendo nos enroscar aqui. E olha o que Jesus vai dizer. Aleluia. Então respondeu Jesus. Então respondeu Jesus: ó mulher. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, ó Thaís. Aleluia. Olha Ruth. Olha Lucas. Não tem nome, é você aqui. Você está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida? Ô mulher, grande. Meu irmão, se Jesus falou que é grande, porque é grande mesmo. Ele é o autor e consumador da fé, está no livro de Hebreus. A fé não é nossa, é Ele que nos dá. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé não é nossa, é de Jesus. E se Jesus falou que a fé dela era grande, porque era grande mesmo. Amém? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Agora isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Irmãos, Jesus foi na casa dela. Jesus botou a mão sobre a filha dela. Jesus orou para expulsar o demônio da filha dela. Jesus nem sabia onde ela morava, nem o número da casa dela. Mas a fé dela, aleluia, fez o poder de Jesus chegar na casa dela. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes você vai estar aqui, mas quem você está buscando não está, não tem problema. Jesus vai lá, Jesus vai lá, Jesus vai lá, Jesus vai lá para tocar, para mudar, para fazer a diferença na vida de quem você está intercedendo. Aleluia! Irmão, o milagre não é para você tentar entender. Milagre é para você crer. Não importa do jeito que Jesus faz milagre. Não importa que Ele faz. Então, Jesus não foi na casa dela, não botou as mãos na filha dela, não ungiu com óleo, não fez nada disso. Mas o milagre aconteceu porque ela determinou. Porque ela determinou assim diante de Jesus através da sua fé. Irmãos, a hora que nós começar a orar aqui na frente, a hora que você vier aqui, começar a abrir tua boca e começar, a falar com o Senhor, irmão, se prepara. Vai haver um estradalhaço no céu. O mundo espiritual vai se organizar. Aleluia. O diabo vai tentar parar. Aleluia, é a oração de chegar a teu Pai. Mas não se preocupe, Deus já deu ordem a teus anjos nessa noite para acampar ao redor deste lugar. Aleluia, nós estamos em segurança aqui na casa de Deus. E Ele vai alcançar a sua oração nessa noite. Quer o diabo sim ou não, Ele vai alcançar. E o milagre vai acontecer no meio da tua família, em o nome de Jesus. Da mesma forma que essa mulher, através da insistência, persistência, resiliência, ela conseguiu alcançar sua vitória. Assim você vai alcançar a tua.
Amém? Essa campanha tem 7 elos. Se você tiver fé como essa mulher teve, eu sei que tem pessoas que trabalham em turno, desturno, enfim, tem quinta-feira que não vai poder vir, maravilha, mas vai estar com o coração ligado. Mas você que não trabalha, que tem possibilidade de vir, não quebra essa corrente. Se você acredita que Deus pode fazer uma obra no meio da tua família, Ele vai fazer. Assim como você determinar pela fé, isso vai acontecer. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem diante do altar. É a sua família no altar de Deus. Vem diante do altar. Vem para cá nessa noite. Aleluia.